Muito bom dia, chegamos aqui nessa terça-feira, dia 12 de julho, direto de Porto Alegre, onde ontem eu fui convidado e vim fazer uma palestra no IEE, Instituto de Estudos Empresariais, sobre as perspectivas das economias que eu tenho visitado e também aqui do Brasil, especialmente, fazendo todo e qualquer vínculo com a parte de investimentos, que é obviamente o meu carro-chefe já há muitos anos. Pois bem, ontem o minério de ferro caiu mais de 3% e o petróleo também. Com dados mais fracos da China, como explicamos no vídeo de ontem, principalmente da deflação, lá no início da cadeia produtiva, a inflação ao produtor, além de outros dados que a gente já vem falando, que mostra debilidade e fraqueza da economia chinesa, que é a maior importadora de commodities e a maior compradora de mais de 150 países no mundo. Falando ainda de China, o presidente da Renault falou que está verdadeiramente preocupado com o risco de falta de matéria-prima depois de algumas restrições que o país colocou, que a China colocou, de exportações a dois metais importantes para a indústria de telecomunicações, de veículos elétricos e na fabricação de semicondutores. Estou falando de galho e germânio. São dois desses metais importantes e pode afetar toda uma cadeia produtiva em meio a essa guerra comercial Estados Unidos e China, como a gente falou no vídeo de ontem também, com exportações, com restrições às exportações, principalmente de produtos de tecnologia, tá? Dados importantes que saíram na quarta-feira nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, e na quinta, inflação ao produtor, tentando dar mais palpites ao mercado, aos mercados, de como o Banco Central se comportará nos Estados Unidos. Subirá mais uma ou duas vezes a taxa de juros ainda esse ano, tá? Pois bem, aqui no Brasil, algumas notícias importantes. O governo encerrou o programa de desconto de carros populares, aquele que dava desconto de carros até R$120 mil. Foram disponibilizados 800 milhões e totalmente consumidos já dentro desse programa. Porém, para caminhões e ônibus que tinham sido disponibilizados R$1 bilhão, foram usados apenas 240 milhões de reais. Lembrando que todo e qualquer subsídio ele gera um protecionismo a um determinado setor em detrimento de outros. Isso sempre gera distorções com o mau uso do dinheiro público. Mas isso é sim uma metodologia usada por governos populistas para angariar votos. O resultado disso no médio e no longo prazo nunca é positivo, tá? Dado de empresas aqui no Brasil, a Advent negocia já a venda do controle da Copenhagen, lembrando que ela fatura, tem um EBITDA de 250 milhões de reais, e o que chama atenção é que em uma operação de private equity, ou seja, onde um fundo compra uma participação de empresas não listadas em bolsa, reestrutura essa empresa para vendê-la, normalmente tem um prazo maior, que pode chegar até 10 anos de desinvestimentos. Nesse caso, 2 anos e meio depois da compra, eles já estão negociando a venda. Parece que sim, foi uma operação de bastante sucesso com a Copenhagen, tá? Outro dado importante vem da Shein, a empresa chinesa, que ela deixou de vender simplesmente roupas próprias para passar a ser um marketplace, vendendo de tudo, de produtos mais caros até mesmo alfinetes de poucos centavos. E agora ela passa a ser uma concorrente, inclusive, da Amazon no Brasil. Lembrando que virá em breve ao Brasil uma nova empresa chinesa desse mesmo setor que chama Temu, que basicamente significa Team Up, Price Down, algo como um time mais unido e preços mais baixos, que é o lema da empresa. Essa mesma empresa, Temu, está nos Estados Unidos desde setembro e já está presente em 20 países e deverá desembarcar aqui no Brasil esse ano. Vamos lembrar que os varejistas brasileiros vêm fazendo pressão no governo, que deu incentivo para compras abaixo de $50 à Shein, mas não às empresas brasileiras. E também um ponto importante, a Coteminas, que tem como dono o filho do José Alencar, ex-vice-presidente do Brasil, lá nas gestões anteriores do Lula, ele tem uma relação muito próxima ao presidente Lula, e eles contrataram mais de 2.000 funcionários para fazer a confecção na Coteminas para a Shein. Então há uma relação que julgam ser bastante espúria aí dentro desse mercado como um todo. Mundo do PT, mundo da política, mundo do Brasil,
como um todo. Pois bem, veremos como essa briga se dará internamente. Lembrando que também há outros concorrentes chineses, como a Shopee ou a AliExpress. Então, mercado bastante importante de se olhar, porque está gerando bastante ruído interno aqui no Brasil. E vamos lembrar que no país, aqui no Brasil hoje, 72% dos consumidores compram de e-commerce estrangeiro. Pré-pandemia, esses dados eram de 58% dos brasileiros que compravam de site estrangeiro. Portanto, a concorrência vem aumentando como um todo, tá? Outra notícia do Brasil como um todo foi que a Starboard, que é uma empresa de assessoria financeira do Brasil, ela acaba de comprar 38% da parte boliviana do gasoduto, mostrando que ela está sim colocando mais dinheiro em infraestrutura, apostando que a infraestrutura sim poderá ser algo importante. Só lembrando, o Gasbol, ele é o maior gasoduto da América Latina, é uma via de transporte de gás natural entre a Bolívia e o Brasil, tem um total de 3.150 quilômetros de extensão, sendo pouco menos de 600 na Bolívia e o restante aqui no Brasil. Esse pouco menos de 600 do gasoduto em território boliviano, ele é administrado pela GTB. A Starboard, ela comprou 38% dessa administração, desse trecho administrado pela GTB. Então, de novo, um aporte importante, uma compra importante de uma empresa brasileira visando essa parte de infraestrutura. Uma ótima terça-feira para todo mundo.